Boa noite, Brasil. Vamos começar o Café com Mensagem nesta noite com um salmo de confiança, um salmo de louvor. Então vamos juntos dizer assim: Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, meu corpo também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso os meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós o meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, a minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Boa noite, Brasil, está começando o Café com Mensagem. O quanto o homem e a mulher atualmente precisa dizer isto: a minha alma tem sede de vós, minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Quem cura as pandemias de todos os tempos é Ele, o soberano, o onipotente Senhor, que é Pai, que é mãe, que é tudo. Se a nossa fé fosse quase do tamanho do grão da mostarda, como disse o Cristo, então tudo mudaria no nosso mundo e no mundo ao nosso redor. Se quase ninguém tem fé, quase ninguém obtém nada, mas quem tem fé obtém de Deus como filha, como filho, porque Deus pede, no mínimo, a confiança nele. Como é que você pode receber alguma coisa que você não espera? Como é que você pode receber alguma coisa que você nem pede? Ou como é que você pode receber uma coisa que você pede, mas não tem nenhuma crença de que possa conseguir? Tudo na vida, nas nossas relações sociais, na relação com todas as coisas, exige um mínimo de fé, não é isto? Se uma pessoa não te inspira nenhuma confiança, evidentemente você não vai confiar nela. Né? Você confia, de fato, em alguém porque te inspirou confiança. Portanto, se você é capaz de confiar no ser humano, por que você não confia no seu Deus? Então Deus nos pede, cada vez mais nos pede a confiança absoluta nele. Ele é a cura para todas as pandemias. As pandemias financeiras, as pandemias amorosas, as pandemias de vírus e bactérias e etc. Tem proteção quem está nesta atmosfera, nesta presença do onipotente Deus. Agora, para quem não confia, fica tudo muito difícil, fica tudo muito dominado pelo terror, pelo medo, e as pessoas se aterrorizam. E no fim das contas, a pandemia política acaba destruindo muito mais do que a pandemia real do vírus. Uma ótima noite, bem-vindo, bem-vinda, está começando o Café com Mensagem desta noite, uma ótima noite para você. Depois desse Salmo 63, Salmo inicial, e desse comentário, eu digo para você uma ótima noite.
Estamos aqui há 20 anos no Café com Mensagem. Café com Mensagem, né? É com imensa alegria que inicio hoje o Café com Mensagem com você após 20 anos. Eu vou trazer para você uma mensagem muito forte, muito forte. Eu só quero que você preste muita atenção. Eu vou começar com uma citação do livro do Êxodo, capítulo 10. Ouça essa citação do livro bíblico do Êxodo, capítulo 10. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então se apressou o faraó em apelar a Moisés e Arão. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou ao Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Essa situação aqui é bem conhecida, né? Deus mandou uma peste de gafanhotos para libertar o povo do Egito. E o faraó ficou desesperado e apelou para Moisés e Arão. E Moisés conversou com Deus, e então Deus voltou atrás o castigo. Então Deus mandou o vento contrário. Tinha mandado um vento oriental, agora mandou um vento ocidental e jogou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Portanto, livrou com os ventos, ele livrou o próprio Egito aí, a pedido de Moisés, né? Do faraó e de Moisés, desta peste dos gafanhotos. Então, observemos como nos dias antigos, quando o Senhor lutava por seu povo, Israel, contra o cruel faraó, os ventos operavam livramentos, o que, aliás, tornamos a ver na posterior grande demonstração do poder de Deus da libertação total do Egito. O golpe final que ele lançou contra o orgulhoso desafio do Egito deve ter parecido a Israel uma coisa estranha e quase impiedosa, ao verem-se cercados por tão grande hoste de perigos. Pela frente o mar a desafiá-los, e de cada lado os picos rochosos, tirando deles toda a esperança de fuga. Sobre eles como que se formavam um grande furacão, sobre o povo de Israel. Era como se o primeiro livramento tivesse vindo para posteriormente entregá-los a uma morte terrível. Para completar o terror, se ouviu o grito: os egípcios vêm vindo atrás de nós. Imagina. Quando parecia que haviam caído nas mãos do inimigo, então veio o glorioso triunfo, e vieram os ventos e afastaram as ondas, e os exércitos de Israel avançaram através da vereda aberta no grande leito do mar, tendo como abóboda protetora o amor de Deus. De cada lado estavam as paredes de água brilhando à luz da glória do Senhor, e acima deles pairava o forte vento. Assim foi por toda a noite, e quando, ao romper do dia seguinte, os últimos homens de Israel puseram o pé do outro lado do mar, o trabalho do vento estava então terminado. Então Israel cantou ao Senhor o cântico do vento, que servira ao cumprimento da palavra de Deus. O que cantou Israel? Cantou assim: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Sopraste, Senhor, com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Um dia, ouça, um dia, pela grande misericórdia de Deus, nós também estaremos de pé sobre o mar de vidro e cantaremos o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor,
Rei das nações. Então, queridos, queridas, então saberemos como os ventos fortes operaram o nosso livramento. Hoje, vemos apenas o mistério da grande tristeza pela qual estamos passando. Depois compreenderemos que o inimigo ameaçador foi banido exatamente naquela noite de terror e de pesar. Agora olhamos apenas a perda. Depois saberemos que a perda foi um golpe contra aquele mal que estava ameaçando nos prender com seus grilhões. Hoje estremecemos ante os ventos sibilantes e os trovões que rugem. Mais tarde veremos que eles afastaram as águas da destruição e nos abriram o caminho para a terra da promessa. Boa noite, Brasil. Este é o Café com Mensagem. É isto, né? Lá no início nós lemos no Êxodo que Deus mandou um vento oriental e o vento trazia os gafanhotos para punir o Egito. Então o faraó clamou a Deus através de Moisés e o Senhor mandou um vento que jogou de volta para o mar os gafanhotos e assim começa aí a história da libertação de Israel do Egito. Quando o Senhor lutava por Israel contra o cruel faraó, os ventos operavam livramentos, né? Então veja esse povo de Israel. Quando saiu do Egito, o faraó resolveu perseguir o povo que tinha libertado. Resolveu perseguir. Então esse povo, à frente, mas veja, tinha à sua frente o mar a desafiá-los. Como é que eles iam atravessar o mar? E de cada lado tinha os picos rochosos, tirando deles toda a esperança de fuga. Sobre eles, como que se formava ainda um grande furacão. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Então, o que Israel acabou cantando, né? Quando Israel viu tudo isto, imagina o desespero, né? Porque não podia fugir para frente por causa do mar, de lado tinha os picos rochosos, em cima vinha um furacão se formando que o próprio Deus mandava, mas eles não sabiam. Imagina de fato, e os inimigos ao encalço, não tinha como sair daquele mar. Então, o que acontece aqui é que, de fato, Deus operou naquela situação terrível, naquela situação tremenda, extrema. Deus operou o grande milagre por seu povo, não porque o povo era bom, porque Deus tinha uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, a promessa feita primeiramente a Abraão. Portanto, Deus é fiel às suas promessas. Não que Israel merecesse, mas Deus de fato libertou o seu povo de Egito em honra ao seu próprio nome de Deus, porque tinha essa promessa, essa aliança feita lá com Abraão. Mas veja a situação tremenda, e o mar se abriu, né? E os ventos sopravam de lado, as águas ficavam dominadas, né? Como com paredão, soprada pelos ventos, na luz da glória de Deus. Por cima do povo ia o vento grande de Deus conduzindo o povo, e o povo ia numa grande luminária, né, atravessando o mar. Então veja que naquela noite Deus libertou o seu povo, mesmo nas trevas da noite. Deus abriu o mar, Deus acendeu a sua luz e Deus guiou o seu povo através dos ventos. E Israel cantou assim: o inimigo dizia: perseguirei,
alcançarei e repartirei os despojos, sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Então, veja, depois que passou a tempestade, então saberemos como os ventos fortes operaram o nosso livramento. Você pensou nisto? Depois que passar todo esse vendaval de todas as pandemias da humanidade, quando passar esta aqui agora também, nós saberemos como os ventos fortes operaram o nosso livramento. Porque lá em Israel os ventos fortes pronunciavam e acompanharam o livramento. Naquela noite de terror, o Senhor libertou o seu povo. Nesta noite que nós passamos, nesta noite de pesar, e nesta noite, nesse pesar dessas pandemias do mundo, e em que nós enfrentamos de fato esta noite, vai chegar o momento que nós saberemos, né, que toda noite, essa escuridão desses dias, saberemos que a perda que tivemos também foi um golpe contra o mal que provocou tudo isto. Então, a nossa perda foi um golpe contra o mal, porque Deus jamais abandonou e jamais abandonará os seus filhos e filhas. Então, Israel parece que recebeu uma perda definitiva. Seria uma grande destruição. O Egito ia alcançar Israel, ia matar todos os homens de Israel, fazer as crianças e as mulheres de escravas, iam roubar todos os despojos de Israel, e, no entanto, naquela noite, Deus libertou. Então, depois da grande tempestade, da grande noite, nós também saberemos que toda perda e toda noite que nós atravessamos de dor e de medo serviu como golpe fatal contra o mal que gerou todo esse mal no mundo. Assim é a ação de Deus. Você entendeu? Vocês entenderam? Né? Esta é a história da ação de Deus na vida do homem e da mulher desde o princípio. Então, o povo de Israel agora é você, sou eu, somos nós. Nós somos Israel. Hoje, estremecemos ante os ventos sibilantes, né? E os trovões que rugem. Mais tarde veremos que eles afastaram as águas da destruição e nos abriram o caminho para a terra prometida. É muito importante. É simples assim. Só existe uma salvação para a humanidade: Deus e o seu Cristo. E essa promessa é para todos os povos. Ninguém precisa ser cristão para acreditar na salvação de Deus através do seu Cristo. Ninguém precisa deixar de ser budista ou hinduísta. Ninguém precisa deixar a sua religião lá do Oriente para poder acreditar na salvação de Deus através do seu Cristo. Todas as profecias bíblicas, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Apocalipse, já pronunciavam tempos difíceis na nossa história. E parece fortemente que esses tempos difíceis, que nos chegaram até nós, que nós temos a honra de atravessar, esses tempos difíceis estão naquele quadro já das profecias. Esta é a minha visão, esse é o meu sentimento. Parece que tudo nos faz acreditar nisto, mas só que Deus sabe o tempo e a hora, como disse o próprio Cristo. Só Deus sabe o tempo e a hora. Portanto, cabe a nós aqui a fé
absoluta, que tudo aquilo que está acontecendo, toda aparente perda, toda escuridão, toda noite nós atravessamos, na verdade, nós vamos entender já já que tudo isso é um golpe fatal contra o mal que criou tudo isto. Portanto, nós somos salvos pela ação de Deus. Se você crer nele agora, você terá paz. E você só morrerá no tempo de Deus. E a sua família só morrerá no tempo de Deus, onde Deus sabe que chegou a hora. Então, para você que ouviu hoje o Café com Mensagem, uma noite cheia de Deus e de tudo que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude.